Eu convido você então a abrir em Lucas 16, a partir do versículo 14. Lucas 16, 14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que vive, que permanece para sempre. Louvamos pela oportunidade que temos nessa noite de estudá-la. Me ajude a ser um fiel condutor da tua vontade para as nossas vidas nessa noite, que eu possa expor a tua palavra do modo como me convém fazê-lo, que todos, desde o menor até o maior, possam compreender, que eu fale com integridade e clareza e que o Senhor seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que história é essa? Que história maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo conta, que é diferente de tudo o que Ele fala. Se não fosse Cristo que estivesse falando, você não acreditaria, provavelmente, que aconteceu isso de fato. Alguns tentam colocar que a história do rico e Lázaro é uma parábola. Vários grupos acreditam nisso, grupos até bem conservadores, ortodoxos, acreditam nisso. Mas eu não creio que é uma parábola, eu creio que realmente aconteceu, por algumas razões. O Senhor Jesus Cristo conta aqui como um fato. O Senhor Jesus Cristo, ele não introduz dizendo que é uma parábola como nas outras, e ele dá nomes, e nomes complicados, porque ele dá nome de Lázaro e diz que Abraão interage aqui na história. Então, eu creio que Jesus Cristo não usaria Abraão na história para contar uma parábola. Ele não faz isso, né?
existem diálogos aqui, Cristo conta como se fosse um fato. Eu acredito que os discípulos e os fariseus que estão ouvindo isso aqui, após ouvirem isso, não entendem que isso era simplesmente uma parábola. A parábola é o quê? É uma história colocada ao lado. É uma história que você conta para ilustrar alguma coisa, mas uma historinha, uma piada, um conto. Não é uma história real, mas aqui temos uma história real. E Cristo conta coisas aqui que a gente não saberia de outra forma. Qual outra testemunha teríamos dessa história? Que outra pessoa poderia ver isso de algum ângulo e poder contar isso para a gente? Então é grande, isso aqui é grande. O que Cristo nos traz à luz aqui é grande. Lucas, eu acho incrível que é Lucas que traz isso para nós, porque Lucas, ele foi pesquisar o que Cristo falou. Ele pegou isso de várias testemunhas e, de fato, ele pega isso, vários contam, não, realmente Cristo contou essa história, foi assim, foi assim. Então, Lucas dá um peso grande para essa questão, e só Lucas relata essa história. Mas Cristo aqui está num contexto. A história do rico e Lázaro, do rico e Lázaro é uma história sobre egoísmo. E o egoísmo pega todo mundo. Né? Talvez seja o primeiro pecado, quando a criança nasce. Né? Antes de falar mamãe e papai, ela aprende a falar o quê? É meu. Né? A criança geralmente aprende a falar meu, é meu. Ela não deixa os outros pegarem. E se você foi criança como eu, você sabe como que é. Né? Tudo é seu. E às vezes você cresce, mas você continua com essa questão do egoísmo. O egoísmo nos pega, e o egoísmo, ele consiste em você se agarrar em algo com tanta força, que você prefere até morrer com aquilo na sua mão, é meu, do que você dar para o outro. Esses dias eu estava falando com a minha filha, com a Catarina, e ela gosta dessa história, ela gosta da armadilha de macaco. Já viu a armadilha de macaco? Você faz um buraco, coloca uma banana dentro do buraco, um macaco, ou um pão, alguma coisa, o macaco vai lá, pega, e ele não consegue soltar aquilo. E ele não consegue tirar a mão do buraco. Basta ele soltar que ele tira a mão, mas ele não consegue soltar. O egoísmo é mais ou menos isso. E Cristo está falando com os fariseus aqui, ele fala no versículo 14, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Os fariseus, aparentemente, eles tinham uma grande confiança nos seus bens, uma grande confiança nas questões materiais. E esse texto vai falar para a gente hoje, de uma maneira especial, porque mais do que nunca, essa confiança nos bens nos toca. O secularismo, o capitalismo é coisa boa, não é? Você vende, você compra, é coisa boa. Deus nunca falou que o dinheiro é ruim, o que é ruim é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro é coisa boa. Só que, dentro dessa perspectiva, nós olhamos para as questões materiais e achamos que a vida se resume a isso. E talvez, se você ainda não tem todos os bens que você gostaria de ter, de estar no local que você gostaria de estar, o seu coração está ali, por dentro, pequenininho, porque você ainda não tem aquele bem. Quem pode dizer que não é sensível a essas questões? Mas os fariseus, eles eram avarentos. E Cristo fala para eles, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. E a gente vai falar sobre Lázaro daqui a pouco, sobre o rico e Lázaro, e a grande questão deles é o coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E a gente vai para a nossa história, a partir desse contexto. A gente vai para a nossa história do rico e Lázaro. E Cristo começa a falar, havia certo homem rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Vamos pensar na história aqui, que coisa horrível. Para o judeu, o homem que era rico, ele geralmente era um homem que Deus tinha abençoado, porque eles ligavam a bênção material à bênção espiritual. Então, para os judeus daquela época, para as pessoas daquela época, quando eles viam Lázaro, ou quando eles viam o rico, para eles o rico era o grande homem. Provavelmente o rico, ele ia aos sábados na sinagoga e era cumprimentado na porta pelos grandes. As pessoas olhavam para o rico e falava para o filho, ó filho, quando você crescer, seja igual a esse homem. E o Lázaro, as pessoas olhavam para Lázaro talvez como olhassem para Jó. Eles meneavam a cabeça, filho, ó, se você continuar a mentir na escola, ó, o que você vai virar quando crescer? Então ele era um provérbio, alguma coisa ruim, as pessoas olhavam para ele e falavam, o que ele fez para acontecer isso com ele? E é interessante que de onde Lázaro estava, onde ele estava, ele conseguia ver a mesa do rico, tá bom? Provavelmente uma grade ali na frente, ele conseguia olhar lá dentro, talvez o rico lá embaixo do seu pergolado, né, comendo as suas coisas ali, ele conseguia ver a mesa do rico, ele conseguia ver aquele pedacinho de pão caindo da mesa do rico, e ele desejando aquele pedacinho de pão. Ele estava com fome. E sabe o que mais acontecia nessa cena? Se o Lázaro via o rico via Lázaro. E o rico ali comendo, e aquelas coisas caindo, e Lázaro torcendo. É hoje que o rico vai mudar o coração dele, é hoje. E daqui a pouco passa a empregada do rico varrendo aquele pão, jogando fora, e Lázaro, como era esperto, vendo em qual saquinho de lixo ia parar. Por que você acha que ele ficava na frente da casa do rico? A gente tem que pensar que isso aqui aconteceu mesmo, tá? Cristo conta como algo que aconteceu. Então Lázaro estava em frente ali, olhando aquilo, aquela cena. Então quando eles tiravam o lixo para fora, ele ia correndo para lá. E quando as pessoas olhavam a cena, diziam, aquele homem rico deve ser um grande homem diante de Deus. Aquele homem Lázaro, não deve ser nada diante de Deus. Como as pessoas veem você? Eu pergunto. Será que as pessoas te veem como um grande homem, uma grande mulher de Deus? As pessoas fora olham para você, aquela é a mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Como Deus vê você? Deus vê o seu coração, Deus sabe exatamente quem você é. E essa é a grande questão aqui. Lázaro conhecia o rico, Lázaro estava à porta dele, nós não sabemos quantos anos ele ficou, mas é interessante que ele morre, ambos morrem. Com ambos acontece isso. Às vezes eu estou com as minhas filhas e eu mostro para elas uma foto antiga, um vídeo antigo, de 1910, 1920, de repente um vídeo lá de Paris, da Inglaterra, né, de Londres, eles têm aqueles vídeos bem antigos, e eu mostro para elas aquelas crianças ali brincando na rua, todo mundo ali, e falo, filhas, todo mundo dessa foto aqui já morreu. Essas crianças que estão brincando aqui, todo mundo já morreu. E um dia vocês também vão morrer. É importante você ter, Provérbios fala isso para a gente, tem mais sabedoria na morte do que na vida, né? Você tá com o morto, você olha para aquilo e fala, é aí que eu vou estar. Mas os dois acabam morrendo. E eles então, Lázaro é levado para o seio de Abraão, o rico morre, ele é sepultado, e agora ele está no inferno. E ele está em tormentos. E ele levanta os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui nós temos já, se você entender essa história como literal, você não precisa de mais nenhum livro de seitas, tá bom?
Sabe aquelas suas prateleiras de livro de seitas? Todo mundo tem uma dessas, né? Cheio de livro ali das seitas, Testemunho de Jeová, Adventista e tudo mais, né? Se você encarar essa história como legítima, como verdadeira, isso vai te ajudar nisso. Aqui, Cristo já matou os adventistas. Matou. Por quê? Porque os dois morrem e não tem sono eterno aqui, o sono da alma. Os adventistas creem que você morre, então você dorme, né? Aí você vai se levantar lá no juízo, aí você fala, olha, mas aqui é Lázaro e o rico. Eles vão falar, não, mas isso aí é uma parábola. Aí você fala, mas está falando de Abraão, está falando de Lázaro, será que é uma parábola mesmo? Mas vamos continuar, nosso alvo hoje não é destruir todas as seitas, também, mas o nosso alvo não é esse, o nosso alvo é o nosso coração, e eles estão lá. Assim como Cristo predisse que o inferno seria um lugar de tormentos, o nosso querido rico está agora no inferno, está em tormentos. Cristo tinha dito isso. Os dois morrem, os dois estão lá. E eu não sei exatamente como, aí aqui nessa parte você não adianta, eu não vou tentar te explicar isso, mas eles estão num tempo da história em que é possível ver do outro lado. Tá? E nota que o rico, ele olha e reconhece Abraão. Espera aí. Ele está reconhecendo um personagem bíblico, certo? Só que eu sei que ele não é da época de Abraão, esse rico. Como eu sei? E aí, como você sabe que ele não é da época de Abraão? Porque Lázaro poderia ser, não poderia? Você fala, mas talvez ele fosse da época de Abraão. Como que eu sei que ele não é da época de Abraão? Porque Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. Certo? Abraão nasceu bem antes de Moisés e os profetas. Então é depois. Tá? É bem depois de Abraão. Mas ele reconhece Abraão. Ele está lá em tormentos, vê Abraão. Lázaro está ali passando na frente de Abraão, está próximo de Abraão, e ele clama, Pai Abraão. Talvez nesse momento, Abraão, já no seu coração, pense, pai o quê? Né? Que pai? Mas ele chama Abraão de pai. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse era um homem rico. Ele é um homem provavelmente negociante. Ele sabia que se ele conseguisse uma gota d'água, daqui a pouco seria um copo. Ele começou bem devagar a negociar, mas não teve negociação. Não houve alívio. E isso que Cristo está querendo falar para os fariseus. Olha, vocês são avarentos, o coração de vocês está longe de Deus. Mas se vocês não mudarem isso, olha para onde vocês vão, não tem alívio. Não tem retorno. Uma vez que a pessoa vá para esse lugar, não existe nada que possa tirá-lo de lá. E ele então acha que isso vai dar algum alívio para ele. E aí é interessante que a resposta de Abraão, que ele fala, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E aqui, Abraão até coloca uma questão interessante. Ainda que Lázaro, com seu coração compassivo, quisesse passar, Abraão, deixa eu só levar uma aguinha para ele, eu levo, não pode. Então existe um abismo que os separa, eles não podem passar, mesmo que eles queiram, e aí Cristo está colocando aqui essa divisão após a morte, bem clara. E na continuação, ou durante esse texto, você poderia imaginar o seguinte, a questão então de ir para o céu é se você é pobre, se você sofre, não é? Eu sofro,
O Lázaro sofreu, morreu, vai para o céu. O rico não sofreu, teve uma vida regalada e foi para o inferno. Então deve ser por aí a coisa. E graças a Deus a conversa não termina aqui. Na verdade, estamos tendo um diálogo interessante. Então, o diálogo está começando, né? E aí o rico então responde, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O rico, ele tem memória. Ele sabe o nome de Lázaro. Aquele homem que ficava na frente da sua casa, pedindo esmola, alguma coisa, tinha chagas no corpo, ele sabia que era o Lázaro. E talvez, quando ele acordava, ele falava: mas que desgraça, esse cara de novo aqui, na minha porta. Eu não posso ter uma fachada interessante, esse Lázaro está aqui. Talvez ele começou a colocar aqueles elementos, né, ali no muro, para Lázaro não poder sentar no muro, elementos para enxotar mendigos, né, tem uns elementos assim. Talvez ele tenha começado a colocar isso, mas ele conhecia Lázaro. Ele sabia o nome dele. Ele sabia mais alguma coisa. O que ele sabia? Ele sabia mais 2 coisas. Uma coisa é que ele tinha irmãos. 5 irmãos. Família grande, né? 6 irmãos, então a família grande. Olha só, esse homem lá no inferno está preocupado com a família dele. E ele sabia mais alguma coisa. O que ele sabia? Ele sabia que os irmãos dele estavam perdidos. Então, manda Lázaro para minha casa paterna, para que Lázaro fale com eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, na cabeça dele, a coisa estava muito clara. Eles precisavam de um milagre, e se aquele mendigo voltasse dos mortos ali, então eles iriam crer. Aí então responde Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí a gente vem para essa questão da data. Aí a gente toca agora numa outra seita, tá bom? Vamos tocar nas seitas hoje. Aqui a gente toca no catolicismo, tá? A Igreja Católica é uma seita? É uma seita. Eles têm tentado trazer os evangélicos para si. Existem canais na internet especializados em trazer de volta para a mãe, né? Para a igreja mãe, nós, os evangélicos, os protestantes, né? Melhor dizendo, que saíram da casa. Então, para voltarem à casa do Pai. Eles, então, têm canais sobre isso, eles tentam de todos os jeitos e, infelizmente, eles têm tido progresso. Tá? Não poucas famílias têm perdido os filhos, têm perdido a família toda para o catolicismo. Mas qual que é a grande questão do catolicismo? E que essa semana que nós celebramos a Semana da Reforma, né, dia 31 de outubro, nós levantamos bem alto o sola scriptura, somente as Escrituras. Os católicos têm 3 autoridades. Quais são? As Escrituras, o Papa e a tradição. Tem 3. Mas não é necessariamente nessa ordem, tá bom? Não é nessa ordem. Por quê? Porque eles acreditam que quem deu as Escrituras, quem disse quais livros iam fazer parte da Bíblia, quem foi? Foi a tradição, foi os concílios. Os concílios que estabeleceram a Bíblia. Logo, a tradição está acima das Escrituras. Então, quando você chega para um católico e cita a Bíblia, ele, no coração dele, dá risada. Porque ele fala:
Que coisa pobre, vocês têm só a Bíblia, nós temos a tradição, temos o Papa. Né? Nós estabelecemos o cânon das Escrituras. Mas olha que interessante aqui. E eles dizem que na época do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento ainda não estava estabelecido. Eles estabeleceram depois, para tentar incluir os livros apócrifos e os outros livros. Mas, lá no céu, ou no local aqui onde está o nosso querido pai Abraão, ele já está reconhecendo o cânon das Escrituras. Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles têm as Escrituras. O que a igreja fez ao longo da história, nos concílios, nas discussões, aconteceu que vinha muito herege, falando, vamos inserir esses livros, esses outros livros, e o pessoal se reuniu e falou, não, gente, ninguém aceita esses livros, vamos fechar aqui. E, de fato, o Novo Testamento da nossa Bíblia, da Bíblia Católica, é exatamente o mesmo, não tem nenhuma diferença. O que tem diferença é o Antigo Testamento. E mesmo o Antigo Testamento, quando Joséfo cita ali, um pouco antes do ano 100, o Antigo Testamento, ele fala os 22 livros. E o Antigo Testamento hebraico são 22 livros que equivalem aos nossos, exatamente aos nossos 39 do Antigo Testamento. Tá bom? Exatamente aos nossos, porque para eles os 12 profetas menores é um livro só. Os profetas, assim vai. Então, nós temos essa Bíblia, exatamente a Bíblia hebraica, tá? O Antigo Testamento. Mas eles colocaram algumas coisas a mais. Livros bons até. Bons que não servem para muita coisa, mas são bons. São livros que falam de coisas reais, às vezes. Mas eles dizem, as Escrituras não são um testemunho suficiente para entendermos a vontade de Deus. Nós precisamos do Papa e da tradição. Aí quando alguém chegar para você e falar isso, você vai dizer para eles, fala com Abraão aqui. Conversa com o pai Abraão. Vai acostumando aí, né? Conversar com o pai Abraão. Nós temos as Escrituras são suficientes. Um pouco antes disso, aqui Cristo já fala da lei e os profetas tendo vigorado até João. Cristo sempre cita a lei e os profetas, e os escritos. Né? Já era a Bíblia naquela época, e ele fala o seguinte para o rico, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí então o rico repete, o rico insiste, não, pai Abraão, eu tenho uma ideia melhor que a sua, eu era formado em marketing, eu fiz 3 anos de faculdade de marketing, eu era formado em marketing. E não só isso, eu era um youtuber, eu fui bilionário na minha época. Eu tinha muito dinheiro porque eu consegui mostrar para as pessoas como convencer alguém. Eu tinha as estratégias certas e eu acho que o senhor tem que ser um pouco humilde, pai Abraão. Abaixar um pouquinho a crista, porque está falando aqui com quem entende. E ele fala, não, pai Abraão, não está entendendo. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E aqui temos uma declaração bombástica do rico. Sabia que lá no inferno as pessoas vão saber o que é salvação? Sabia? Uma pessoa que morre, ela não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Um ateu, ele vai para o inferno, ele vai saber sobre salvação. Porque o rico, quando ele vai para o inferno, ele diz o seguinte, se eles virem Lázaro, virem alguém ressuscitado entre os mortos, eles o quê? Se arrependerão. Ele entendeu o problema. O problema dos irmãos dele é que eles não tinham se arrependido. Eles continuavam com o coração empedernido, um coração longe de Deus, um coração amante das coisas aqui da terra, um coração egoísta, avarento, e eles precisavam se arrepender disso. A doutrina do arrependimento, eu li isso em algum lugar, você deve ter lido também, ela é o maior empecilho para alguém se converter.
A doutrina do arrependimento é o maior empecilho para alguém se converter. Pregue o evangelho para alguém, não cite a doutrina do arrependimento e provavelmente ele vai se converter. Talvez ele vá para o inferno, mas ele vai se converter. Tá? Porque sem arrependimento não tem salvação. E o rico entendeu isso. O rico entendeu isso muito melhor do que boa parte, talvez, dos evangélicos hoje. É necessário arrependimento para que a pessoa seja salva. Para que você saia do inferno, você precisa se arrepender dos seus pecados. E arrependimento é nada mais, nada menos do que mudança de mente. É uma transformação de mente. O pastor ali está pregando aqui, Romanos 12, é exatamente isso, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metanoia, é o arrependimento. Antes eu amava o pecado, agora eu fujo dele. É interessante uma história do Agostinho. Agostinho, ele, antes de se converter, ele era um homem que vivia em prostituição, em muitos pecados. A vida dele era marcada por isso. Ele era um filho pródigo ao quadrado, né? E aí, certa vez, depois de se converter, ele está andando na cidade e uma daquelas mulheres reconhece ele na rua. E começa a olhar para ele, e ele viu que ela o reconheceu, e ele começa a andar mais rápido, e ela começa a andar mais rápido atrás dele. E ele começa a correr, e ela começa a correr atrás dele, e claro que ela vai alcançá-lo, ele já estava mais velho. Ela alcança ele e fala: Agostinho, você não lembra de mim? E ele fala: eu lembro, mas eu não sou mais aquele Agostinho. Aquele Agostinho morreu, não está mais aqui. Quando você se converte a Deus, uma das marcas da conversão é o arrependimento. Eu tenho pregado lá na minha igreja, na nossa igreja, né, em Dourados, a Epístola aos Efésios, e por várias razões, uma delas é porque Éfeso, na época de Paulo, tinha 250 mil habitantes, e Dourados tem 250 mil habitantes. Então o pessoal se identifica, uma cidade igual a nossa, né? Era uma cidade igual a nossa, mas Éfeso, é interessante que Éfeso era a cidade dos demônios. Talvez você lembre Éfeso como a grande cidade de Artemis ou Diana, né? A grande a Diana dos Efésios, mas o que pegava na cidade era um pouco mais baixo, eram os demônios. Tá? É em Éfeso que você tem, por exemplo, aqueles 7 filhos do sacerdote Seva, né? Que foram tentar expulsar um demônio e levaram uma surra na casa. Né? E o demônio mandou eles voltarem para a Branca de Neve, né? Os sete irmãozinhos voltarem para a Branca de Neve. É lá que você tem isso, é lá que você tem, por exemplo, o envolvimento deles com livros de artes mágicas. É lá. Livros de feitiçaria. E eles juntam o montante daqueles livros e eles queimam 50 mil denários, 5 milhões de reais de livros. E aí Paulo olhando para aquilo falando, 5 milhões, será que dá para construir uma igreja? Em Éfeso, né? Não sei qual o preço terreno daquela época, mas daria para construir uma igreja. Por que não constrói uma igreja? Não, porque não serve para mais ninguém, nós estamos arrependidos. É muito livro. Seria mais ou menos 50 mil livros, exemplares. Aí você fala, peraí, mas a igreja de Éfeso não devia ter 50 mil pessoas. Então você está calculando muitos livros por pessoa. E eles juntam isso, eles entendem que isso ofende a Deus. Eles não querem brincar com as trevas. E o que marca a vida deles é o arrependimento. Eu não quero brincar com isso. É como o Salmo 101, eu não quero conhecer o mal. Ah, mas é legal? Sim, é legal. O diabo nunca te oferece nada que não seja legal. Mesmo as coisas ilegais são legais para o diabo. Mas ele vai te oferecer isso. A gente estava essa semana lá num hotel, e o pessoal estranhando que as nossas filhas não iam participar lá do
do Halloween, daquelas coisas que eles estavam brincando, a criançada toda. Nós não queremos envolvimento com isso. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não queremos nos envolver com isso. Nós não queremos nos envolver com idolatria. Nós não queremos nos envolver com prostituição. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. O rico tinha uma ideia muito boa aqui. Mas Abraão responde para ele: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Abraão está falando aqui é o seguinte: isso aqui, não existe nada no universo que seja mais poderoso que isso para chegar no coração de alguém. A palavra de Deus, quando exposta corretamente, ela trabalha no coração da pessoa. E não existe nada que possa ser melhor do que isso. Nós fazemos atividades na igreja, não fazemos? E fazemos muita coisa. E é muito legal que façamos, porque isso nos agrega, isso nos torna mais próximos. Isso é a vontade de Deus para nós, isso. Mas nenhuma atividade, nenhuma tática, nenhum merchandising pode, de longe, substituir o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que quando ela é pregada corretamente, ou a pessoa ama a Deus, ou ela te apedreja. Ou ela te ama, ou ela taca pedra em você. Hoje de manhã nós lemos, nosso texto hoje de manhã foi Atos capítulo 7, o sermão de Estevão. E no final do sermão, na hora do apelo, o que aconteceu? Pedra nele. Arrastaram ele para fora da cidade. E talvez alguém perguntou: como foi o culto hoje, querida? Né? Muitos convertidos. Não, o pastor morreu hoje. O pastor não voltou para casa. Quando você prega a palavra de Deus, os santos vão amar. Mas os incrédulos que não querem saber de Deus vão falar: ressuscite os mortos. Nos dê algum circo. Nos dê algum espetáculo. Mas o que nós precisamos é do genuíno leite da palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos disso, nós somos fortalecidos pelo próprio Deus. Porque Deus colocou isso. Nós não reconhecemos o Papa como autoridade. Nós não reconhecemos a tradição como autoridade. Nenhum homem como autoridade, fora da Bíblia. Se Calvino falar alguma coisa errada, você fala: falou errado. E eu tenho umas frases que ele falou errado. E eu tenho outras que eu falei errado também. Né? Mas nós não temos uma autoridade fora das Escrituras. E isso é sola Scriptura. Nós entendemos que a Bíblia é poderosa para isso. Inclusive, se você falar com alguém que não crê na Bíblia, e você citar a Bíblia para ela, isso pode transformar o coração dela, porque poderia transformar o coração dos irmãos daquele homem. Nessa história que nós temos aqui de Cristo, uma história que ele fala sobre o coração, ela traz para nós alguns desafios. O primeiro deles é: assim como o rico e Lázaro, você é um ser individual diante de Deus. Nós temos aqui Lázaro sozinho, o rico sozinho, o Júnior, o pastor Ari, não sei como eu chamo, mas eu vou chamar de pastor Ari, daqui do púlpito, né? Nós somos grandes amigos. E daqui a pouco a nossa amizade vai fazer aí, eu acredito que ela já deve estar beirando uns 30 anos.
29 ali, 28, 29 anos, uns 30 anos. Isso vai perdurar, né? Não sei qual de nós vai enterrar o outro primeiro, né? Mas isso vai perdurar. Mas lá no céu, ele não vai estar do meu lado, nem eu do lado dele. Lá no céu você vai estar sozinho, ou lá no inferno você vai estar sozinho. E é para isso que Cristo quer chamar a nossa atenção. Ele não está falando isso para tacar pedra em alguém, ele está falando isso, gente, ele está falando, gente, cuidado. Talvez as pessoas olhem para você e te coloquem no pedestal. Talvez eles olhem para você e falem, olha que mulher santa, que homem santo de Deus. Mas a minha pergunta para você é, onde está o teu coração? Como eu posso saber onde está meu coração? É onde eu valorizo as coisas. O rico, ele talvez fazia muitas coisas, mas o coração dele não estava em amar o próximo. Ele passava todos os dias, talvez por aquela porta, olhava para Lázaro, ou tentava evitar Lázaro todos os dias. E esse ato externo demonstrava onde estava o coração dele. Eu pergunto para vocês, se o rico se convertesse, o que ele faria? Qual que seria a primeira ação dele, talvez, quando ele voltasse para casa, depois do batismo? Se converteu a Deus, foi batizado, confessou os seus pecados, se arrependeu, e ele chamou o pastor ao lado e disse, pastor, tem um homem lá em frente de casa, o Lázaro. Eu tenho ignorado ele por muitos anos. Eu sei que ele está desejando comer as migalhas que caem do meu prato, eu poderia dar para ele. Isso, não custa para mim. Mas o meu coração é duro. Eu vou passar aqui, eu vou comprar uma roupa, esse rapaz não tem onde ficar, eu vou dar um jeito para ele, eu vou levar ele para uma das empresas minhas, para ele ficar lá cuidando de alguma coisa. Sabia que provavelmente Lázaro tinha um defeito físico? Tá? Os mendigos de hoje não são iguais aos do passado. Não se fazem mendigos como antigamente, tá bom? Antigamente, os mendigos, pelo menos na época do Novo Testamento, eram pessoas que eram incapazes de trabalhar. Tá? Você vai ver um aleijado, um cego, alguém que não pode trabalhar. Se ele puder levantar uma placa e falar, me ajude, né, me dê algum dinheiro, o pessoal ia parar e falar, peraí, vamos ajudar ele. Tem um lote lá para carpir, tem alguma coisa para fazer, tem um serviço para fazer. E isso cura os mendigos, às vezes. Lá em Dourados, eu chego lá no semáforo, tá pedindo alguém, eu falo, então, tem um serviço para você lá. Quanto que paga? Pago tanto. Não, amanhã eu estou lá. Você já sabe, ele ganha 3, 4 vezes mais pedindo. Mas Lázaro, ele era um mendigo das antigas. Ele devia ter algum problema físico. E talvez esse rico falou, eu vou dar um jeito, o Lázaro não consegue andar, mas eu posso colocar ele na minha empresa para cuidar de um setor. Eu posso ajudar esse homem. Gente, onde o evangelho chega, ele faz uma mudança drástica. Tá? Em todas as áreas. No país de Gales, o evangelho chegou no país de Gales. Tinha as indústrias portuárias lá, as pessoas começaram a se converter, daqui a pouco as indústrias deram um aviso. Não tragam mais peças que vocês roubaram para a indústria, não cabe mais. Eles levavam as peças no bolso, levavam para casa, e agora estão devolvendo. Não tinha mais onde colocar. Onde o evangelho chega, muda tudo. Nós somos os cristãos, nós entendemos que nós somos os jardineiros do mundo. Onde tem uma igreja não vai ter um rio poluído. O pessoal da igreja vai falar, não vamos jogar mais lixo no rio. O que é isso? Né? Vamos parar com isso. Onde chega o evangelho,
Onde chega Cristo, aquilo transforma. Aquilo vira um jardim ao invés de lixo. Que Deus nos ajude a levarmos a termo a sua palavra, que Deus nos ajude a amarmos a sua palavra, a falarmos como o salmista, no Salmo 119, quanto amo a tua lei. É minha meditação dia e noite. A olharmos Cristo falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você entende o impacto, para finalizar, você entende o impacto que tem quando você chega para uma pessoa e fala da palavra de Deus para ela? Tinha um jovem ouvindo o sermão de Estevão, um jovem onde os judeus colocaram suas capas, deram as capas para segurar. Esse jovem chamava-se Saulo. Ouviu o sermão de Estevão, palavra por palavra. Eu acho que quando Cristo se apresentou para Saulo no caminho de Damasco, né, ele chega para falar, eu sou Jesus a quem tu persegues. Talvez na cabeça de Saulo eu sou Jesus a quem Estevão servia, a quem Antônio servia, a quem Maria servia, pessoas que ele tinha matado ou ajudado a matar. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? O sola escritura não é para ficar na sua prateleira. Temos a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Não é simplesmente isso. Opa, obrigado, Léo. Esse aqui dá para mais 1 hora, hein? Não é só isso. As Escrituras, elas são para nós aplicarmos. As Escrituras são para nós modificarmos o nosso habitat. As Escrituras, elas servem para estabelecer o nosso relacionamento com Deus. E as Escrituras têm que ser pregadas para que os irmãos do rico se convertam. Aqueles 5 irmãos precisam ouvir as Escrituras. Onde estão eles? Que Deus possa abençoar a sua palavra, que nós saímos daqui amando mais a Deus e a sua palavra.